É isso aí, boa noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Grupo Infinity Quality of Life, mais um programa, mais um bate-papo ao vivo. E hoje com uma convidada especial, nossa amiga Grazi Santoro. Boa noite, Grazi, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Marvin? Obrigada pelo convite. Imagina, a gente tentou fazer semana passada, mas a Grazi estava com um probleminha de saúde, preferimos preservar, né? E aí reagendamos para hoje, mas estamos aqui. Vamos bater um papo bem legal hoje, falar de um tema extremamente importante que eu, particularmente, tenho muito para aprender e adoro poder falar sobre a recuperação das mulheres. Eu acho um tema extremamente importante, né? E eu queria convidar todo mundo que está nos assistindo hoje para participar com a gente, né? Ficar à vontade, mandar mensagem aí, interagir, fazer perguntas e também deixar o seu comentário, fazer sua compartilhar suas informações, os conteúdos que você tiver aí. A gente vai prestar atenção aqui no nosso chat aqui e vai interagir bastante com vocês aí. Inclusive, eu vou começar agora já, vou convidar, né, vocês a nos ajudarem a impulsionar essa live para que ela chegue até aquela pessoa, até aquela mulher, até aquele familiar que neste momento está com uma mão estendida, né? Só esperando você poder fazer essa ação gratuita de compartilhar essa live, até mesmo de fazer a sua curtida aí, de deixar o joinha, né? Porque o próprio mecanismo aí de publicação das redes sociais, eles entendem que quanto mais vocês participam e interagem conosco, ele impulsiona essa publicação. Então, está todo mundo convidado a assumir essa missão junto com a gente. Curte, comenta aí, né? Deixa o seu boa noite, comenta de onde você está falando. Se quiser, faz a sua pergunta. No finalzinho, a Grazi vai tentar responder algumas perguntas para vocês aí também. Mas, principalmente, compartilha e convida as pessoas que você acredita que merecem receber essas informações de hoje aqui conosco, de forma estritamente gratuita, né? A Grazi vem participar conosco de forma voluntária. Obrigado, viu, Grazi? Inclusive, obrigada a Grazi você. Já estava aqui compartilhando nos grupos da associação, chamando as meninas. E eu acho que já tem alguma galera aí da associação. Já tem, com certeza. Vou dar boa noite primeiro para o Wagner Rosa Lima, está sempre aí com a gente. Boa noite, Wagner, seja bem-vindo. Denise Cabral está aí conosco também. Angélica Virgínia Abreu está aí conosco. Nayara Moda está aí com a gente também. Sejam bem-vindos, pessoal. Fiquem à vontade para participar com a gente. Nós somos o Grupo Infinity Quality of Life e hoje é um programa da página Abstinência News, né? Programa Conversando sobre Recuperação. E a nossa convidada de hoje é a Grazi Santoro, mãe, mulher, profissional, recuperando e também hoje atual presidente, né, da Associação do Alcoolismo Feminino. Vai contar um pouquinho para nós hoje sobre a história de vida dela e também sobre um pouquinho a história do alcoolismo feminino, né, dessa associação que vem acolhendo e falando com muitas mulheres aí. Eu venho tendo a oportunidade de conversar de perto nos eventos, ver as meninas todas engajadas aí. As meninas, né, Grazi? A gente pode chamar assim, né? Sim, é muito bacana isso daí. Nossas gerações. As gerações, isso aí. Ó, entrou aí também a Lana Pereira, a Cris está aí com a gente. Boa noite, gente. Fiquem à vontade. Olha só, tem um Facebook user aí também, ó. Tá aparecendo aqui para nós na transmissão assim, ó, Facebook User. Eu sei que aí nos comentários aparece o seu nome, a sua foto, mas precisa habilitar para aparecer igual do Wagner. Ele já fez essa habilitação, ele já deu a autorização lá. Então, é bem fácil. Clica na tela onde você está vendo a gente. Vai aparecer a descrição da publicação. Sobe até o finalzinho, tem um link lá, streamyard.com/Facebook. Clica nesse link, vai aparecer o botãozinho autorizar. Não é nada demais, é só para autorizar aparecer o seu nome e a sua foto. O StreamYard, ele respeita o anonimato, Grazi. Então, se a pessoa não quiser aparecer no ao vivo, vai ficar assim, Facebook User, apesar de lá no Facebook está aparecendo quem é que está comentando. A gente não consegue saber por não estar acompanhando a transmissão também. O estúdio, ele precisa dessa autorização. Mas é isso, eu não vou me estender muito mais, só fazer um breve convite para aquelas pessoas que se sentirem à vontade de nos ajudar, né? Nosso trabalho é estritamente voluntário
e nós precisamos de apoio também estrutural. Então, desde pessoas civis comuns que quiserem contribuir fazendo doações, até empresas, né, e empresários que queiram patrocinar o nosso trabalho, pode entrar em contato. Ó, a Rita está dizendo que é ela. Oi, Ritinha, autoriza aí, tá, o seu nome e a sua foto para aparecer. Clica na tela, na minha imagem aqui, onde você está vendo a gente, vai até o final da publicação, tem o link lá, streamyard.com. Clica no link, clica em autorizar e volta aí. Aparece mesmo o seu rosto aí, só não aparece aqui no estúdio, porque precisa autorizar para o StreamYard acessar os seus dados aí, tá bom? Então, você, pessoa comum, né, telespectador que queira contribuir conosco, nós temos uma vaquinha, temos também uma conta Pix para você fazer a sua doação. Qualquer valor, ele é muito bem-vindo para nos ajudar aí a fazer a manutenção dos nossos trabalhos, né? E você, que é um empresário ou empreendedor, né, e queira contribuir com o nosso trabalho, fique à vontade para entrar em contato. Eu estou colocando um telefone na tarjetinha amarela aí, vai passar aí, é o telefone de acesso aos nossos canais, né? Então, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pode ligar, a gente explica direitinho qual é a nossa pretensão aí de apoio, de parceria, e oferece também aí os espaços para que vocês possam participar conosco, né? É importante demais essas ações sociais aí na nossa sociedade. Vamos aproveitar que o nosso grupo reúne uma galera massa demais, igual a Grazi e muitos outros convidados. Se inscreve no nosso canal aí, confere o conteúdo que está lá já disponibilizado. Mais de um ano já de entrevistas e bate-papos com pessoas de grande gabarito, né? O pessoal da ABAD já passou aqui, o pessoal da Febract, da Febrace, várias pessoas. Nosso próximo convidado está dando boa noite aí, ó, João Henrique, se eu não me engano é ele. Logo, logo ele vai estar aqui batendo um papo com a gente também, se eu não me engano é o João do Anonymous, não é isso? Se for você, dá um oi aí, João. Érica Batista está aí com a gente, Jaqueline, Leila Giossani, nosso pessoal está em peso. Eu vou deixar para daqui a pouco repetir o boa noite. Mais uma vez, se inscrevam nos nossos canais, curtam, deixa o joinha aí, compartilha, convida a galera para poder participar com a gente aí, tá bom? Ô, Grazi, eu postei hoje a chamada da nossa live, né, fazendo duas interrogações muito, muito pertinentes, né, que diz assim, a primeira delas, né, mulheres também se tornam dependentes, elas também usam álcool, né, e drogas. A gente vai focar um pouquinho no álcool hoje aqui, mas álcool também é uma droga, né? Então eu queria que você começasse se apresentando e contando um pouquinho da sua história para a gente poder responder essa pergunta, pode ser? Claro. Então, boa noite, obrigada novamente, né, pela oportunidade. Nossas meninas também estão em peso aí. A Denise, que você falou, é uma das fundadoras, junto comigo, da associação. Tem várias outras aqui que eu estou identificando. Muito obrigada, né, por vocês estarem aqui. Sim, mulheres se tornam dependentes e se tornam dependentes mais rápido do que os homens, né? Porque biologicamente o nosso corpo é diferente. As mulheres têm menos água no organismo, mais gordura e menos enzimas que processam o álcool, né? Então, a gente realmente tem uma concentração de álcool no organismo por mais tempo, e aí, em torno de 2 anos, em torno de 2, 3 anos antes, né? Se um homem e uma mulher consumindo a mesma quantidade de álcool, e 2, 3 anos antes do que o homem, a mulher já se torna dependente. Eu achava que alcoolista, né, na época quando eu bebia, há 14 anos atrás, 14 anos e anteontem fez setembro, outubro, 3 meses, 14 anos e 3 meses que eu não ingiro nada que contenha álcool. E há 14 anos atrás eu achava que alcoolista, na época a gente chamava de alcoólatra, era aquela pessoa que estava na rua, na sarjeta, bebendo cachaça. Alcoolista, para mim, é quem bebia todo dia, né? Tinha que beber todo dia e tinha que ser, né, bebida quente, né? Bebida destilada, né? Eu não achava que cerveja poderia causar dependência, né? E a cerveja causa, né? É importante falar isso aqui.
Eu nasci numa família de alcoolistas, né? Minha família toda sempre bebeu muito, absurdamente muito. E eu cresci ali naquele meio, né? Com todo mundo bebendo muito. Eu me lembro de várias pessoas, eu menina ainda, né? Dando bebida para criança, deixa ela experimentar, deixa dar um golinho, né? Inclusive a minha mãe, que era uma alcoolista, e eu também não sabia, né? E eu me sentia muito diferente das outras meninas, né? Eu achava que eu queria que a minha mãe fosse uma mãe normal, né? Eu queria que a minha mãe saísse comigo, me levasse na escola, eu queria que minha mãe me buscasse na escola, eu queria que ela tomasse café comigo, eu queria que ela fosse nas reuniões da escola, eu queria que ela saísse para ir ao cinema. Ela não fazia nada disso, né? Ela estava vivendo a vida dela e ela bebia muito, né? Eu me lembro uma vez ela chegando em casa muito bêbada. E meu pai, que era um codependente, que eu chamo de codinha, meu pai era um codinha, meu pai ia lá e botava, né, uma bacia com água morna para desinchar os pés da minha mãe, né, que é uma coisa rara um homem fazer isso, tomar conta de uma mulher alcoolista, a gente até pode falar sobre isso depois, enfim. Mas eu cresci nesse ambiente, né, com muita, 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 muita bebida. Eu perdi um primo que morreu bebendo álcool e perfume e sem admitir que ele era alcoolista, né? E morreu dormindo de infartou, né? Ele infartou. E é isso. Então, para mim, aquilo tudo foi muito normal, mas eu jurava, né? Eu falava, nossa, eu nunca vou ser igual a minha mãe, eu odeio o jeito que ela é. Eu ia falar como é engraçado, né, Grazi? Apesar de toda a repúdia que nós, enquanto criança, adolescente, vai desenvolvendo em relação ao consumo de substâncias da nossa família, o quanto nós somos produto do meio em que vivemos, né? Apesar de todas as conscientizações que se tem. E por isso eu gosto muito de falar sobre uma tal de hipocrisia. Eu sou uma pessoa muito antenada nas redes sociais, e aí vai até um puxão de orelha para minha família, né? Se quiser beber, beba, não tem problema nenhum, você é dono da sua vida. Mas pare de influenciar as pessoas postando nas redes sociais as bebidas e as festanças regadas a, né? Enfim, muitas outras características como tal, né? Mas é impressionante como a gente é fruto do meio onde a gente onde nós desenvolvemos, né, Grazi? Fora predisposição genética, né? Porque eu fui descobrir também depois em terapia que isso já vem do meu bisavô, né? Assim, não sei se veio antes, mas do meu bisavô veio. Meu bisavô era dependente também de álcool e traficante de bebidas, né? Lá em Salvador, né? Meu primo mais velho me contou isso há pouco tempo, aí eu falei, gente, né? A maldição hereditária que eu brinco, assim, né? Brinco porque eu levo hoje muito leve, né? Assim, eu já aceitei muito bem a minha doença, a minha condição de alcoolista e sou feliz, independente dessa condição. Hoje, na verdade, eu tenho 2 doenças mentais, né? Que são o alcoolismo, transtornos por uso de álcool e a depressão. A minha depressão é crônica e é importante falar que a grande maioria das mulheres tem depressão como comorbidade, né? Existem outras doenças mentais associadas ao alcoolismo, mas em nós mulheres, esse livro que a gente ajudou a escrever, aí fala muito sobre isso, né? Então é muito importante que as mulheres, a gente sempre fala na nossa associação, já estou misturando a coisa toda, mas vamos lá, que elas a gente fala de combo de recuperação, sabe, Marvin, que terapia, né, com psicóloga, de preferência mulher, especialista em dependência química, terapeuta em dependência química, né, conselheira, psiquiatra com especialização em dependência química, senão não vai dar certo, né? A gente tem várias mulheres que chegaram na nossa associação falando, psiquiatra falou que eu não tenho nada disso, não. Psicólogo chegou e falou que não tem nada disso, não. Então, os caras não têm conhecimento, né, da doença, não têm conhecimento da progressão da doença e ainda incentivam as mulheres, as nossas meninas que chegam a continuarem bebendo, né? Porque também desconhece, inclusive, o alcoolismo funcional, que a grande maioria das mulheres, né, consegue funcionar, né, até um determinado estágio bem,
né? Até porque grandes características da mulher, né? Isso sem contar se é ou não uma usuária sequer, né? Quiçá Uhum. dependente, grandes características da mulher é de ela ser aquela matriarca, de ela ter os cuidados com todos, né? E aí isso implica muito na perspectiva de uma mulher que desenvolve a dependência química, até para a gente falar da codependência, né? Do codinha que você falou aí conosco, é, por muitas vezes a família coloca a mulher como responsável daquele lar e quando porventura ela necessita, né, como foi que você falou, difícil demais conhecer alguma perspectiva onde um homem suporta, né, as condições negativas da mulher ali até ela conseguir encaixar no seu processo de recuperação. Então, assim, acaba se colocando limitações para que a mulher possa se recuperar, né, para que ela possa se tratar de fato, Uhum. por causa dessas condições, onde ela é colocada como a matriarca, como a única responsável, como quem tem que resolver o problema, né? E isso é um agravante muito sério na perspectiva de oferta de ajuda, não é, Grazi? Você está falando de machismo, né? E o machismo É, adoece a gente, né? Porque na família é aquilo, a mulher é que tem que cuidar da casa, a mulher, né, que cuida dos filhos, ela é a única responsável, na grande maioria das famílias ainda é assim, né? Quando a mulher se separa, o casal se separa, os filhos ficam com a mulher, né? E aí muitos pais deixam de visitar seus filhos e de cuidar e de prover, pelo menos financeiramente. Hoje em dia já tem até o abandono afetivo, né? Que deu dinheiro, mas não deu amor, né? E isso é muito importante. E as mulheres são essa. Eu não gosto mais de usar esse termo guerreira, porque a gente é ser humano, eu aprendi isso com uma das nossas gerações, né? Não tem isso de guerreira, né? Mas colocam a gente num lugar muito ruim, né? Um lugar de quem tem que resolver tudo, quem tem que estar disponível para o marido ou para o namorado o tempo todo, até sexualmente falando, né? Eu me lembro muito de ouvir várias mulheres mais velhas falando: você tem que dar atenção para o seu marido, que se não der atenção para o seu marido, ele vai te trair, né? Você tem que estar disponível para ele toda noite ou a hora que ele quiser, porque se você não fizer isso, ele vai te trair, né? E a grande verdade é que a grande maioria dos homens traem. Não tô falando de todos, absolutamente todos, mas eles foram criados assim, né? Eles foram criados para fazer o que eles quiserem, né? E é permitido trair, né? Homem é permitido trair, mulher não. Mulher que trai não vale nada, né? Mulher que trai, enfim. É tudo muito diferente, né? e o, e o, Só rapidinho para falar isso que eu acho importante, assim, quando o homem está dependente de álcool, né? Está precisando de ajuda, a família inteira para, né? A gente até conversou sobre isso lá no simpósio. sim. E a mulher não, né? A mulher, quando está bebendo, ela é muito acusada, ela é muito julgada, ela é muito criticada, tem muito preconceito, né? Então, até para ela pedir ajuda é difícil, né? Você vê, ela fica dependente mais rápido, mas ela demora mais a pedir ajuda por conta da culpa que ela sente. É Eu muita tenho, culpa. eu tenho grandes amigas que estão em recuperação, algumas pacientes que eu acompanho de modo particular, e elas, a maior dificuldade da frequência, por exemplo, em grupos de mútua ajuda, é pela necessidade, né, de apoio para cuidados com os filhos e não encontra, né? Não encontra apoio, às vezes, nem da própria mãe, Grazi. Né? Você falou sobre a Exatamente. perspectiva do machismo, mas eu estenderia para a cultura social, né? Para as perspectivas das pessoas que não buscam o conhecimento aí da necessidade de apoio para essas mulheres. E, assim, né? Outra coisa que eu queria comentar, que eu fiz referência no livro na hora que você falou sobre uma das Depressão. principais comorbidades ao alcoolismo, né, associada ao alcoolismo, que é a depressão. E outra associação a pessoa que escreveu esse texto também, que é a doutora Alessandra Dil, foi no simpósio que a gente teve lá presente, né, ela falando sobre a perspectiva do gênero, né, e aí teve uma pergunta que levantou esse assunto, inclusive a gente discutiu um pouquinho sobre isso, foi muito massa. Então, mandar Foi. um beijo para a doutora Alessandra, nossa presidenta Beijo. da ABAD. Mas é isso, Grazi. E conta um pouquinho mais das particularidades, dos desafios que você tenha enfrentado.
Porque uma outra coisa importante, né, que eu quero relatar, como é valioso um profissional ter experiência dentro da área da dependência, né? Que ele tenha vivência de fato nisso. Você comentou majestosamente uma coisa. O profissional acaba até aconselhando muitas vezes, sem experiência, né? Sem saber fazer uma abordagem adequada, a mulher a continuar fazendo o consumo do álcool. Então, conta para nós um pouquinho das experiências que você vivenciou na sua jornada, né? Tanto ali, se você quiser falar um pouquinho também dos episódios de uso, quanto dos episódios de recuperação para nós, por favor. Então, quando a minha mãe, eu só fui procurar ajuda porque a minha mãe, eu já morava com a minha mãe, eu tinha manipulado a minha mãe para poder morar com ela, porque quando eu morava sozinha com as minhas filhas, eu já estava separada, eu deixava as minhas filhas em casa e ia para a rua beber, né? E no dia seguinte eu sentia muita culpa, né? Mas eu não queria abandonar o álcool, né? Eu não conseguia entender que era bebida. Eu não queria abandonar a vida que eu tinha. Eu bebia muito na rua, eu ia muito para a noitada, eu bebia muito, muito na rua mesmo. E aí um dia eu manipulei minha mãe, fui morar com ela, levei minhas filhas, e aí foi o mundo ideal, né? Minha mãe ficava com as minhas filhas, eu não tinha mais culpa e eu ia para a rua beber. E aí, nesse período que eu morei na casa da minha mãe, eu bebi, foi a minha pior fase, assim, eu sempre gostei muito de escola de samba, e eu ia todo final de semana para a escola de samba, eu saía, tipo, eu começava, é bom falar disso, né, que no início eu bebia sábado e domingo, depois passei a beber sexta, sábado e domingo, depois já estava bebendo de quarta a domingo, acho que os únicos dias que eu não bebi, o único dia mesmo que eu não bebi era segunda-feira, né, e com o tempo, nessa época que eu fiquei na casa da minha mãe, né, eu saía muito, eu cheguei em casa muito embriagada, eu já misturava bebida com calmante, com antidepressivo, né, muito calmante, em vez de beber, tomar um calmante, eu tomava 4, 5, assim, eu corri muito risco, né, porque é uma combinação muito perigosa, e por isso até eu acho que hoje a minha depressão é crônica, porque não foi tratado como deveria, né, misturei com muita bebida. E aí um dia, né, eu tinha um namorado, a gente bebeu pra caramba, foi numa roda de samba, e aí na volta dessa roda de samba a gente começou a brigar, não me lembro por quê, porque alcoolista, alcoolizada, a gente briga por qualquer coisa, pelo menos eu brigava por qualquer coisa, aí no dia seguinte eu nem lembrava por que eu tinha brigado, enfim. E a gente começou a brigar, dentro do carro, e ele começou a me espancar, eu fui espancada por ele, só na cabeça, levei muito soco no rosto, muito soco na cabeça, muito soco mesmo. Tentei me proteger, né, e fui assim com a mão no rosto dele. E aí, quando ele parou assim num cruzamento, eu consegui fugir. Ele foi até a casa dos meus pais, chamou minha família, falou que eu tinha agredido, e aí meu irmão foi atrás de mim, era uma estrada. Eu tinha desmaiado na estrada e meu irmão me pegou, vamos para casa, eu não queria ir para casa, e eles me levaram, e quando eu cheguei na porta da casa, eu vi minha filha lá chorando, e eu com o rosto ensanguentado, porque tinha me machucado muito, e ali eu jurei que eu nunca mais ia beber, e me enchi de remédio, fui dormir, e no dia seguinte, quando eu acordei, a minha mãe me chamou e falou, olha, você vai para um grupo de 12 passos, você vai para o AA, porque aqui na minha casa eu não quero mais você desse jeito. Né? Me dói muito te ver assim, me dói muito mais ver as minhas netas sofrendo, porque elas são crianças. E eu ainda, né, eu estava tão insana, que eu ainda falei, vou voltar com esse namorado, o que me espancou, né? Porque ele não tem tanta culpa, né? A gente estava bêbada, a mulher tem muito isso, a gente até está falando muito sobre essa questão da agressão sexual e da agressão física, né? Facilitadas pelo álcool, pelo consumo de álcool, principalmente de outras drogas. É importante falar que o álcool é a droga que mais mata no mundo, né? Então, para mim é a pior delas, enfim. E aí, porque é uma droga lícita, que ninguém acredita que seja droga e que cause dependência, né? E Tem aí... até um comentário
Tem até um comentário que fala aí, quer ver, ó? Cadê aqui, ó? Eu perdi agora, mas fala. Usava o álcool como desculpa para tudo e achava que não Não, poderia. não, tinha um que falava sobre isso, sobre o álcool ser uma das piores por ser lícitas. Ah, Eu por vou isso é achar tão aqui, difícil mas lidar com o álcool, porque a sociedade atrela a felicidade ao álcool. Deve ser, isso é enfim. do João, isso mesmo aí, ó. Pois é. E aí, a minha mãe, né, muito sabiamente, ela já tinha parado de beber porque ela teve câncer, ela só parou de beber porque ela teve câncer. E o câncer, vários tipos de câncer estão associados ao consumo de álcool, não precisa nem ser alcoolista, somente o consumo de álcool, né? Não há consumo seguro de álcool, né? A Organização Mundial da Saúde já fala isso. E aí ela falou: olha, eu vou te botar para fora com as minhas netas, você vai embora com as suas filhas. E aí eu fui para um grupo de 12 passos, né? Muito contrariada. Antes de ir para o grupo de 12 passos, né, é importante falar que eu bebi de novo. Né? Porque eu falei, eu juro, eu nunca mais vou beber. Olha o que eu fiz para minhas filhas, olha o que eu fiz para minha família, nunca mais eu bebo. E na sexta-feira, quinta ou sexta-feira seguinte, o rosto, né? Eu fiquei muito inchada, com muito rosto. Minha mãe ainda falou: você vai melhorar, seu rosto vai ficar melhor, você vai se encher de maquiagem e vai. E eu fiz exatamente isso e fui beber. Eu me lembro que eu estava bebendo. Eu me lembro que eu estava bebendo vodka. Parece que tem um adivinha, né, Grazi? Mas não, é Ela é só a leitura da alcoolista, né? realidade. Alcoolista, né? Eu falo que gambá cheira gambá, né? Não tem jeito, né? Ela falou: você vai voltar a beber, né? E eu voltei a beber. Eu me lembro que eu estava num bar jogando sinuca, adorava beber e jogar sinuca. E eu estava bebendo vodka e eu olhei para o copo assim, eu falei, cara, voltei a beber, não estou acreditando nisso, né? E aí eu fui para um grupo de 12 passos, né? E eu dei sorte porque no primeiro dia só tinham homens, eu detestei, eu fiquei muito constrangida, eu fiquei muito sem graça. E aí eles me pediram para voltar no dia seguinte, como eu já conhecia grupos de 12 passos, porque eu já tinha sido casada com dependente de cocaína, eu já tinha frequentado o Naranon e o NA, e aí eu fui e voltei no dia. Eles falaram, volta que amanhã vai ter mulher aqui. E aí eu voltei no dia seguinte e realmente tinham 3 mulheres me esperando, né? Eu dei muita sorte. Olha só que legal. Você está começando a entrar num tema que seria a segunda pergunta, né? A gente está chegando na metade da nossa transmissão. Eu vou dar mais uma boa noite para as meninas que estão entrando aí com a gente, meninas e meninos, né? A Luciana Lage entrou faz tempo já também, Emily Cristina, a Regina Torraca está aí com a gente também, a Sol, né? Solange Guerreiro está aí com a gente. Que mais? A Gorete está aí, uma querida amiga nossa aí do Infinity, a Adriele. A Adriele, se conheceu ela lá no simpósio, é uma das nossas integrantes aí, está conosco na live também. Sejam bem-vindos, pessoal. Está aí com a gente, o pessoal está participando, está deixando comentários, né? A Nayara deixou um comentário bem legal aí, ó. Ela disse que usava o álcool como desculpa para tudo, né? E achava que não poderia encontrar a felicidade sem ele, já que para ela, né, a felicidade era estar em uso do álcool. Olha que interessante, né? Comenta aí, Nayara, se agora você já conseguiu encontrar, né? A Alicia falou sobre guerreiras aí também, e a Camila acabou de chegar aí, deixou uma boa noite, deixou um parabéns, Grazi. Várias meninas aí dando felicitações para você, viu, Grazi? E aí eu queria convidar o pessoal que está nos assistindo agora para parar os comentários um minutinho, fecha o chat do comentário aí. Vamos fazer o nosso algoritmo impulsionar essa live. Eu quero ver os joinhas e os coraçõezinhos subindo, né? Tem bastante gente acompanhando a nossa transmissão hoje, né? Eu acredito que bastante meninas lá do alcoolismo feminino. Então, quero convidar vocês, meninas, também a se inscreverem, né, no nosso canal. Clica no botãozinho de inscrever, clica no sininho. Tem várias entrevistas como a de hoje, né, já publicadas, e a gente não para, né? Está trazendo aí um material muito bacana. Pretendemos, na semana que vem, aí, falar com um especialista na saúde do homem também, né? Falar sobre o Novembro Azul é um tema extremamente importante e está associado ao uso de substâncias também. Então, eu quero convidar todo mundo. Clica agora aí, ó, se inscreve no nosso canal, curte essa live, né? E quando puder, compartilha, convida as pessoas
Você que está assistindo essa live gravada também é muito importante para nós aqui, né, a sua presença. Queremos que você fique à vontade em participar conosco todas as terças-feiras, às 21 horas, bate-papo aqui da Abstinência News. Esse não é a nossa única programação. Segunda-feira também tem transmissão online. E aí fica um convite para todas as pessoas. Toda quarta-feira, às 21 horas, tem reunião pelo Zoom. É uma reunião de partilha aberta. Ela recebe todos os aspectos aí, né, de saúde mental. Então, você que quiser partilhar com a gente, é totalmente gratuito, é pelo aplicativo Zoom. Eu disponibilizo o link pelos nossos canais do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, ou também você pode entrar em contato direto comigo aí nas minhas páginas, que eu compartilho para você, tá bom? Fica à vontade, seja muito bem-vindo. O nosso trabalho é muito mais do que uma missão, é um propósito para vidas, né? Então, você que está aí do outro lado da telinha, para um pouquinho o que está fazendo e deixa um joinha para fazer o algoritmo impulsionar a live aí, tá bom? Pessoal que está chegando, fica à vontade para participar, manda uma boa noite, comenta de onde você está falando aí, para a gente conhecer as cidades onde o nosso trabalho está chegando, né, as regiões onde a gente está atingindo aí, e interage com a gente, tem pergunta? Agora é a hora de fazer para a Grazi poder responder para a gente daqui a pouco, tá bom? Ó, a Nayara comentando aí, ó, sim, estou há 254 dias limpa e buscando dia após dia a felicidade que existe sim. Fora a qualidade de vida com a família, que mudou muito. Me sinto muito grata em estar todos os dias me reabilitando. Muito bom, muito bom. Show de bola, Nayara. A Gorete dizendo que faz parte da Grande São Paulo aí, pessoal. Fica à vontade para interagir, tá bom, pessoal? Ô, Grazi, você ia começando a contar e eu interrompi você para dar uma boa noite para a galera que entrou depois, mas agora eu queria que você respondesse, né, a pergunta. Você já disse que as mulheres se tornam dependentes, né? Elas também consomem as substâncias psicoativas, inclusive o álcool, que também é uma droga, e se tornam dependentes. Agora, conta para nós aí, além de elas se tornarem dependentes, elas também se recuperam, Grazi? Você pode compartilhar conosco a sua história de recuperação, por favor? Eu só queria complementar que existem duas drogas no Brasil que a mulher já consome mais do que o homem, que é remédio para dormir e remédio para emagrecer, né? Isso misturado, essas duas drogas misturadas com álcool, né? Então, muita atenção, procurem ajuda. Sim, existe recuperação, né? Já existe aí grupos de 12 passos há vários anos e que já vem ajudando várias mulheres, né? Hoje existem outras organizações, associações que também ajudam mulheres. Tem uma associação nos Estados Unidos também, que é só para mulheres, a gente nem sabia, né? E nesse mesmo perfil que a nossa associação, mas para a mulher é mais difícil, né? Por tudo isso que a gente já conversou. A mulher fica dependente mais rápido e procura ajuda quando ela já está num estágio muito avançado da doença, justamente por culpa, por vergonha, enfim. E a mulher tem muitas mulheres têm dificuldades, né, de irem a grupos de 12 passos. Porque até então, antes da pandemia, esses grupos eram majoritariamente de homens, né? E aí chegar num grupo presencial, onde só tem homens, como foi o meu caso, né? Eu voltei porque eu já conhecia os 12 passos e porque eu sabia que no dia seguinte iriam mulheres me receber e eu acreditei naquilo, e porque minha mãe ia me botar para fora de casa, não tinha jeito, eu não tinha saída. Né? Aquela famosa pressão social que torna voluntário as ações, né? Exatamente. Mas eu vi muitas mulheres chegando, muitas não, eu vi mulheres chegando depois de mim, no nosso grupo, né, que é o Grupo Engenho do Mato, de Niterói, e poucas ficaram. Né? Em 8 anos que eu fiquei lá prestando serviço, junto com a Denise, que é minha afilhada, que fundou a associação comigo. Depois de mim só chegou a Denise quer dizer, só ficou a Denise e mais uma mulher, a Carol, né?
Então, assim, eram muito poucas mulheres. E as que vieram antes de mim, normalmente homens e mulheres, mas mais mulheres que estão há múltiplos anos, param de ir, né? São poucas as que abraçam ali o serviço e ficam e se dedicam, né? Então, para a mulher é mais difícil, né? Se a mulher mora numa cidade do interior, uma cidade com pouquíssimos habitantes, como é que ela vai num grupo de 12 passos presencial? Todo mundo vai saber que ela está no grupo, todo mundo vai fazer fofoca. Se parar o carro dela, se ela tiver carro na porta, todo mundo vai saber. Ih, fulana, mulher de não sei quem, namorada de não sei quem. É aquela fofocada, né? E aí ela já não vira só uma oculista, né? Ela já vira uma vagabunda, né? Então é muito complicado, né, para a mulher buscar ajuda. Mas sim, existe recuperação, né? Existem grupos de 12 passos, que é muito importante que as mulheres hoje existem grupos de 12 passos de propósito feminino, né? Você Só para sabe que mulheres. A Gorete que está participando com a gente aí, ela veio e conheceu o nosso grupo através da apresentação de uma composição feminina de 12 passos, né? De um segmento específico, mas ela foi em um evento, ela conheceu, né? Ela através do nosso vínculo com uma das composições femininas de 12 passos, e a Gorete chegou aqui e acompanha o nosso trabalho sempre aí, né? É uma Ai, que integrante, uma legal, participante. Gorete. É show de Que bola. legal, que legal. É isso, eu acho que não tem. A Cláudia Leiria, que é a outra fundadora da associação e que é psicóloga, trabalha com isso há mais de 30 anos, ela fala, né? Existem várias alças para a gente se segurar. Nós, mulheres, a gente tem o AA com as reuniões de propósito feminino, a colcha de retalhos, a Gorete está falando aí exatamente, né? Tem o NA, porque muitas mulheres jovens não se identificam com a AA. O AA tem muita gente mais velha, né? E o NA tem uma galera mais jovem, né? E aí muitas meninas vão para o NA. Mesmo hoje em dia é difícil ter uma mulher que seja só dependente de álcool, né? Normalmente tem a questão, a dependência cruzada, né? Então, ou uma dependência dual, sei lá como as pessoas falam, enfim, cada um fala de um jeito, mas assim, tem muitas mulheres que usam outras drogas, né? Usa cocaína, usa crack, usa remédio, né? Como eu usava, usam remédio para emagrecer, enfim, remédio para dormir, como eu também usava, né? Então, o NA eu acho que é muito legal. Tem o amor exigente não é só para familiares, né? O amor exigente é para dependentes também. Tem o Faces e Vozes, tem o Infinity agora, né? Tem tanto lugar, né? E aí, quando as mulheres falam, ai, Grazi, tem reunião hoje? Olha, da nossa associação já teve hoje de manhã, mas você pode procurar outros lugares que tenham reunião, né? A gente precisa mostrar para as mulheres todas as possibilidades que ela tem, porque às vezes ela está numa dependência num estágio muito avançado, ela precisa ter reunião de manhã à noite. Às vezes ela não tem como fazer uma internação, não tem grana para uma internação e não consegue uma internação gratuita, né? E clínicas e comunidades terapeutas para mulheres são pouquíssimas, são muito poucas, né? Então, às vezes, ela consegue, né? Aí ela entra no AA de manhã, ela entra no NA depois, ela entra na nossa associação, vai para o Infinity, enfim, ela precisa ter essas várias alças para se segurar, e eu acho isso importantíssimo. Né? A nossa associação hoje tem reunião todos os dias, mas é uma reunião por dia. Eu ia pedir para você contar um pouquinho da associação mesmo. Como é o trabalho que vocês executam hoje? Conta aí para nós. Hoje, né, a gente vai fazer, dia 20 de fevereiro, a gente vai completar 3 anos. Já acolhemos em torno de 1.500 mulheres no Brasil todo, brasileiras residentes na Europa. A gente recebeu com muito carinho uma angolana, muito legal, né? Porque a língua é igual, né? Português, e aí ela está com a gente, né? A gente já recebeu também uma portuguesa, enfim. E hoje o nosso trabalho, a gente fala muito do combo da recuperação. Quando a mulher chega, ela é super acolhida, muito acolhida mesmo. A gente ouve tudo que ela tem para falar,
né? A nossa missão é ajudar mulheres em sofrimento pela forma como bebem, sem preconceitos, nem julgamentos. Então, uma coisa que a gente fala muito, né, para essa mulher, ela às vezes pergunta assim para a gente: mas eu quero continuar bebendo, eu não sei se eu sou uma alcoolista. A gente fala: não precisa saber. Quer continuar bebendo? Entra para o grupo, entra para a associação, pode continuar bebendo. A única coisa que você não vai poder dentro da nossa associação é partilhar alcoolizada, porque isso realmente atrapalha a reunião, né? Partilhar nos grupos regionais ou partilhar nas nossas reuniões. Mas se você quiser ficar no grupo acompanhando, né? Porque a gente tem 4 grupos de WhatsApp regionais que funcionam de 9 da manhã às 8 da noite, e ali as mulheres partilham, pedem ajuda, né? A gente tem uma monitora a cada hora. Então, se uma mulher, agora está fechado, mas tipo, se uma mulher pedir amanhã de manhã, 9 horas da manhã ajuda, vai ter uma pessoa monitorando o grupo e vai ligar para ela e vai ajudar na mesma hora. Que legal. A gente tem esses grupos regionais, um do estado de São Paulo, um do estado do Rio, um norte, nordeste, centro-oeste, um Minas, Espírito Santo e Sul. E aí a gente tem as guardiãs dos grupos, a gente tem as abelhinhas, que são as que ficam monitorando ali, tomando conta para ver se alguém pediu ajuda, e também incentivando as que estão conseguindo. A gente, se a mulher vira para a gente e fala: eu não quero parar, eu quero reduzir, fica com a gente e reduz. Né? A gente vai te ajudar a reduzir, né? Porque tem essa guerra de redução de danos e de abstinência. E se a gente de cara fala para ela: olha, fique em abstinência, e ela quer reduzir, ela já vai entrar com o pé atrás. Então, você quer reduzir? Entra e reduz, tenta reduzir, a gente vai te ajudar. Né? E aí, depois, se ela não conseguir, que provavelmente ela não vai conseguir, principalmente porque álcool, redução de danos para álcool especificamente, não tem como, né? Eu, pelo menos, não conheço, né? A pessoa dependente de álcool não consegue, né? E aí ela pede ajuda finalmente para parar de beber. Porque a nossa associação, Marvin, a gente foca na solução. A gente foca na vida feliz sem álcool, sabe? A gente não fica arrastando corrente com a doença, naquele sofrimento. A gente acredita que existe uma vida feliz sem o álcool e a gente é prova viva disso. Eu pulo carnaval, eu saio. Lógico que a minha vida é muito mais de dia do que de noite. Eu mudei vários hábitos, né? Eu gosto de fazer trilha, eu gosto de ir à praia, né? Eu não sou mais aquela mulher que saía toda noite, né? E louca, né? Pirada, gastava uma grana. Não. Hoje eu tenho consciência. Mas eu gosto de pular carnaval, até hoje eu gosto. Então eu vou em bloquinho infantil de manhã, me acabo de pular, sabe? As mulheres ficam olhando assim: gente, quem é essa louca que está pulando e bebendo água, sabe? Eu sou a mais animada, sabe? A nossa associação faz festa, faz bloco de carnaval, faz festa junina, a gente faz tudo. Eu tenho um exemplo assim de um amigo, né, muito próximo, ele comentando, partilhando conosco, né? Uma vez eu levei a minha mãe num evento, né, de final de semana, e a minha mãe começou a participar da festa e tal, olhou assim, o pessoal todo animado, né? A minha mãe olhou e perguntou: mas tem certeza que ninguém aqui usa droga, ninguém bebe? Eu dei tanta risada quando ele contou isso, eu falei: mas é verdade, né? A gente continua sendo pessoas felizes sem fazer uso de substâncias, né? Continua se divertindo e vivendo a vida. Só sem substâncias eu sou capaz de ficar feliz. Só sem Tem o Facebook user dizendo que nós somos 2 queridos do coração. Grazi é um presente de Deus para o Brasil. Foco na solução, existe vida feliz sem álcool. Eu não consigo saber quem é, mas obrigado, né? Félix está aí com a gente, fez um comentário bem legal, né? Uau, fantástico, filosofia acolher sem condicionar. Parabéns. Obrigado, Félix, aí pela presença. Félix é um grande parceiro aí também. Tive a oportunidade de ir lá conhecer a empresa dele, dar um abraço nele lá, uma figura. É diferenciado, é um cara diferenciado. Pessoal, estamos chegando no finalzinho, nós não tivemos perguntas. Quem quiser fazer, ainda dá tempo para a Grazi responder. E também dá tempo de você fazer o nosso algoritmo rotacionar. Se inscreve, principalmente o pessoal do YouTube. O YouTube é uma ferramenta que pede uma série de critérios. A gente precisa de algumas horas de transmissões que a gente está galgando gradativamente, né? E junto com essas horas precisamos de um número X de inscritos. Então eu queria pedir para você, neste momento agora, você que está pelo YouTube e ainda não se inscreveu no nosso canal, faz a sua inscrição, ajuda a gente a conseguir liberar algumas funcionalidades para principalmente melhorar o nosso trabalho.
Oi, Shell. É bem fácil, é a Shell, olha aí que legal. Lá da Oi, Missão Resgate Resgate para a Paz, se eu da não me Paz, engano. Resgate da Paz. Acho Da que é Paz. Resgate da Paz. Lá de Que Goiânia, não bom, é isso, Shell? A Shell tá que falando que bom. lá, a Shell comentou esses dias que lá em Goiânia lá tem muito mais mulher do que homem. Olha aí como é importante a gente levar aí informação lá para Goiânia, né? Shell, obrigado pela presença, viu, querida? É um prazer sempre tê-la aqui conosco. Logo, logo vai voltar aqui. Já teve um bate-papo com a gente ao vivo aqui. Vai voltar logo, logo para contar mais um pouquinho do trabalho com as meninas lá da comunidade de São Resgate para a Paz. Oh, Eu queria só, posso falar? pode, Grazi. Eu só queria complementar que a nossa associação tem grupo para familiares, familiares de homens e de mulheres, porque as mães e as mulheres vieram desesperadas pedindo ajuda para os homens e a gente acolheu os familiares. A gente tem grupos terapêuticos para tratar as especificidades da mulher. Então, nós temos grupos para mulheres em situação de violências. A gente tem grupo terapêutico para mulheres, para tratar maternagem, né? Porque as mulheres se sentem muito culpadas com relação a isso e muitas recaem por conta disso. A gente tem grupo terapêutico para tratar mulheres que fizeram cirurgia bariátrica. Em nossa associação são 30%, mais de 30% das mulheres que estão com a gente fizeram cirurgia bariátrica e migraram com compulsão da comida para o álcool. A gente tem grupo para falar de prevenção de recaídas. Né? E aí, assim, só para complementar, tem outros também, mas assim, agora que a gente está durante a Copa, né, Marvin? Durante a Copa do Mundo, para mim, nossa senhora, eu começava no primeiro jogo, só voltava para casa no último, né? Então, assim, a gente vai ter, apesar de, eu quero deixar bem claro, né? A gente está muito chateada dessa Copa sendo no Catar, que é um lugar super preconceituoso, né, homofóbico, é um país que a gente realmente não gostaria de estar divulgando uma Copa nesse país, mas, enfim, a gente vai fazer a nossa Copa dentro da nossa associação. Então, a gente vai assistir os jogos com as nossas meninas e depois dos jogos a gente já vai engatar em reunião. Acho que é importante. Em dezembro, a gente vai ter reunião todo dia, a partir do dia 15, se eu não me engano. Não, a partir do dia... enfim, não me lembro. Mas vai estar lá no nosso Instagram. E a gente, do dia 15 em diante, todo dia no nosso Instagram vai colocar uma atividade de prevenção de recaída para que as mulheres possam realizar e se manterem em recuperação durante as festas de final de ano, que são bem difíceis, né? Para quem está no início da recuperação, principalmente. Poxa, que legal, né, cara? Muitos cuidados aí com as meninas que são integrantes aí do alcoolismo feminino. Então, você que está aí do outro lado também agora, né, que é integrante do grupo e está nos assistindo aqui, está acompanhando o nosso canal, vai lá, conhece as contas, as redes sociais do alcoolismo feminino, tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube, tem uma galera lá que está trabalhando legal também para oferecer a qualidade necessária, né, para as pessoas que estão chegando, para as meninas que estão chegando, para os familiares, né, dessas meninas que também são acolhidos. Ô, Grazi, o João fez uma pergunta bem legal aí, né? Qual o maior desafio em levar essa mensagem que existe vida após o álcool? Você pode responder, João, para nós? Claro. E depois eu quero fazer um agradecimento. Eu acho que a maior dificuldade é essa, né? A gente luta contra um elefante branco, né? Esse elefante está dentro da sala, está dentro das casas, que é o álcool, né? As pessoas são incentivadas a beberem desde crianças, né? Não é tipo, tá cheirando cocaína, tá fumando crack, não, é tipo, pô, meu filho e minha filha já começaram a beber, uau, que legal, olha que bacana, fui eu que dei a primeira dose, sabe? Tem uma coisa assim muito glamourizada, né? Com relação ao consumo de álcool, e isso já começa dentro de casa, né? Então é muito difícil, porque as pessoas estão acostumadas desde muito cedo, e se não tem dentro de casa, elas vão para a rua, né? E os amigos, os colegas já estão desde muito cedo bebendo. A gente recebeu, acho que foram 2 ou 3 meninas com 17 anos, já dependentes. A mãe teve que autorizar, sabe? Assim, com 12, 13 anos, as crianças já estão bebendo. E a gente luta contra uma indústria que é arquibilhardária,
né, que é a indústria do álcool, acho que foi muito bem dito pelo Marvin, né? As pessoas fazem propaganda gratuita para eles não precisam, mas fazem, porque cada vez que eu vou lá e tiro uma foto com uma garrafa disso, daquilo, eu estou fazendo propaganda gratuita de uma droga que mata. E as pessoas não estão nem aí, né? Então, os artistas, assim, as pessoas não têm noção, né? O álcool, ele mata mais de 3,5 milhões de pessoas todo ano. E não é pela dependência, não, sabe? São doenças crônicas, não transmissíveis, né? Acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito, sabe? Fica grávida, perde o neném, tem muito, esqueci, aborto. É absurdo essa, né? É absurdo. Muito. Quando fala de grávida, Grazi, a gente lembra até das propagandas da mídia, né, da televisão, quando fala que cerveja preta ajuda a mulher a produzir mais leite, né? Pelo amor de Deus, é um absurdo isso. Não, é surreal. E assim, as mulheres bebem grávidas e as crianças nascem com síndrome alcoólica fetal ou transtornos do espectro alcoólico fetal. E sabe o que acontece? Os médicos nem sabem que essa doença existe. É surreal, assim. As mulheres têm que rodar e rodar e rodar para conseguirem achar algum médico que entenda e diagnostique aquela doença, faça um diagnóstico, sabe? Então, assim, é uma luta muito árdua, não só para a questão da mulher, mas para a questão da sociedade toda mesmo. Né? A gente precisa começar a lutar contra a indústria. A gente precisa ir para as redes sociais e falar, olha, eu não sou dependente de álcool, mas aqui em casa ninguém bebe, sabe? Álcool é droga, sabe? A gente precisa começar a falar. Até porque também eu vou trazer na minha perspectiva um dos maiores desafios que tem da conscientização do indivíduo no processo de recuperação é de que existe de fato felicidade sem fazer uso de substâncias, né? Como você falou, a gente precisa de pessoas que venham falar, olha, a gente não é alcoolista, a gente não consome, na minha casa não tem bebida alcoólica, não é é por opção, eu não sou obrigado a não beber, né? Mas eu escolho não beber para poder levar uma vida com mais qualidade. E isso a gente não vê nas mídias sociais, porque isso não tem glamour, como você bem colocou. Né? As pessoas são caretas, e aí a caretice não é legal, não atrai público, né? Não atrai mídia. Mas isso foi um diferencial nosso. Assim, quando a gente fundou a associação, eu falei: eu não coloco uma foto de bebida. Se você for olhar no nosso perfil, não tem uma foto de bebida. Quando as pessoas fazem alguma foto com bebida e eu quero compartilhar para ajudar ou para impulsionar, ajudar alguém, a gente bota um proibido, a gente cobre a garrafa, a gente não coloca a garrafa no nosso perfil. A gente não coloca a mulher sofrendo no nosso perfil, a gente coloca mulheres felizes, mulheres lutando, mulheres que estão buscando a recuperação. Um outro diferencial nosso é que a gente tem em torno de 25 a 30 mulheres não anônimas. Então, se você for no nosso perfil, você vai ver um monte de mulher lá, tudo doida, tudo feliz, com um monte de problema. Eu tenho um monte de problema, gente. Ontem eu estava chorando com as meninas, né? Por uma questão, meu irmão é dependente químico, meu irmão não quer se tratar, eu estava muito mal, né? E hoje eu acordei e falei, cara, eu sou impotente perante o outro, eu preciso praticar a programação que eu aprendi, né? E vamos que vamos, eu não vou beber por isso, né? Morra quem morrer, nasça quem nascer, aconteça o que acontecer, eu não vou beber. Custe sabe? O preço que for, né? Eu não vou beber. Então, é isso, né? A gente gosta de falar de vida feliz sem o álcool. Não é vida sem álcool, não. É vida feliz sem álcool. Exatamente. Muito bom. Ô, Grazi, a gente está arrumando para os nossos últimos minutos. Você, se quiser, agora pode fazer suas despedidas. Deixa eu só ver aqui, ó. Depois de parar de beber totalmente, em quanto tempo a vida volta ao normal? As funções, a disposição, enfim, como se nunca tivesse bebido, ou quase. Isso acontece? É uma pergunta da Cris, Grazi. Cris, olha, eu vou te falar com o maior amor do mundo. Primeiro, assim, se você tem problema, né? Se você tem uma dependência, se você está fazendo um uso abusivo do álcool, né? A gente pode te ajudar, o Infinity também aqui pode te ajudar. Deixa a gente te amar enquanto você não consegue,
né? A gente vai te dar muito carinho, muito amor, que provavelmente é isso que você está precisando. Mas uma coisa eu preciso te falar, a vida com álcool não é uma vida normal. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que você pensasse. A vida com álcool é uma vida totalmente insana. É uma vida anormal, né? Vida normal a gente vai ter quando para de beber. Mas também não é da noite para o dia. Porque a gente vai ter que reaprender muitas coisas ou aprender novas coisas, né? Quando a gente tira o álcool, eu costumo falar que todas as áreas que a gente tem na vida, área financeira, área familiar, área de relacionamento amoroso, todas as áreas, o álcool chega e inunda aquilo tudo. Quando a gente tira o álcool, fica um vazio em todas as áreas, né? Porque você só sabe numa festa se tiver álcool, você só sabe numa festa de criança se tiver álcool, você só sabe sair do trabalho tem que beber, você só sabe cozinhar bebendo, você só sabe fazer sexo bebendo, nada você consegue fazer sem álcool. Então, quando tira o álcool, fica um vazio enorme. E aí, por isso que falam que os 3 primeiros meses a gente tem que ter muita dedicação à recuperação, né? Porque são os 3 primeiros meses que a gente vai se revirar do avesso para ir em reunião sem vontade, para ir para terapia sem vontade, para pedir ajuda sem vontade, né? Para mudar os hábitos sem vontade, né? Para aprender no horário do gatilho, por exemplo, tem gente que bebe muito no happy hour quando sai do trabalho. O que eu vou fazer naquele horário? Então, vou fazer uma atividade física, vou estar em reunião. Então, é uma mudança de hábito. Se eu bebi, sei lá, desde os 17 anos até os 38, 21 anos. Eu não vou mudar minha vida em 3 meses, né? Eu preciso de um tempo, por isso que é um dia de cada vez. A gente precisa ter paciência com a nossa recuperação. Agora, uma coisa, só para finalizar, que eu sei que já está acabando, é assim, uma coisa que a gente fala e que a gente vem reforçando na nossa associação é, quando a mulher chega, a gente fala para ela, olha, provavelmente você vai recair. Porque a grande maioria recai. Aí sabe o que acontece? Se a gente tem entre 10% e 20% que conseguem de primeira ficar sem beber, a gente tem que entender que tem 80% a 90% que recaem. Só que essas pessoas que recaem são julgadas, são criticadas. E a gente tem que parar com essa porra, desculpa o palavrão, a gente tem que parar com isso. Sabe? A gente tem que falar para a pessoa, olha só, provavelmente você vai recair, tá tudo bem. E não tem esse negócio de volta para o final da fila. Não tem isso. Ela vai recomeçar, porque a parte do processo ela vai começar de onde ela parou, ajustando o que ela fez de errado. Porque se ela fizer o arroz com feijão, ela vai conseguir. Exato. Mas tem que perseverar. Era isso. Muito bem. Falo pra caramba, gente, bola, desculpa. Grazi. Não, faz parte, tá gostoso. E é muito bom poder ouvir, como eu disse, né? Eu ainda tenho muito que aprender. Esse é um dos grandes desafios. Eu acredito que nós, profissionais, precisamos buscar sempre conhecer. Ouvir é uma das melhores formas de aprender. E, além de tudo, fortalece ainda mais a minha recuperação. Então, muito obrigado aqui pela sua presença, pelo seu compartilhamento, né? Contar um pouco da sua história. As meninas que vieram junto com a gente nessa live, o pessoal está comentando bastante. Eu sou a AF, existe vida após o álcool. É muito bacana o pessoal que está aí com a gente. Dá tempo de eu falar rapidinho? Rápido. Eu quero agradecer a toda a equipe de voluntárias. A nossa associação tem em torno de 40 voluntárias que fazem a nossa associação funcionar. São mais de 10 psicólogas, 3 conselheiras. A gente está começando com 2 psiquiatras também. Então, não sou só eu, né? Isso é um coletivo, e vai ser sempre um coletivo. São várias mulheres, só mulheres em recuperação e profissionais ajudando. Então, eu sou muito grata a essa mulherada toda. Queria deixar aqui essa gratidão. Já pode fazer seus agradecimentos pela live também, todo se despedir da galera, fica à vontade. É isso, quero agradecer a você pela oportunidade, né? Pedir desculpas, porque semana passada eu estava sem voz, doente mesmo, gripada, não era Covid, eu fiz exame, mas eu estava mal. Ainda bem, porque na quinta-feira a gente estava junto lá, né? Mas é isso, né? Agradecer a todo mundo que está aí, né? Agradecer a todo mundo que luta por uma vida feliz sem álcool, que levanta essa bandeira, né? Sem medo. A gente sabe que existe muito preconceito e muitas pessoas não podem sair do anonimato, porque senão serão demitidas, inclusive. Mas quem pode sair do anonimato, saia do anonimato.
não tenha vergonha da doença. A gente tem uma doença, a gente não é mau caráter, a gente não é vagabundo, a gente tem uma doença, podia ser câncer, podia ser diabetes, podia ser qualquer outra doença. É transtornos por uso de álcool, alcoolismo, né? Então é isso, agradecer a você pelo carinho, pela paciência comigo, e agradecer a todo mundo e as minhas gerações maravilhosas, voluntárias, muito, 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 muito obrigada. Só eu posso, mas sozinho eu não consigo, né? Exato. A gente que agradece, né, Grazi? Seja sempre bem-vinda aqui nos nossos canais. A gente tem a nossa conta do Instagram e também tem a nossa conta do Facebook. Grazi, faz assim, ó, toda publicação que vocês fizerem, marca a gente, seja no Store, seja na publicação no feed, marca a gente para a gente poder repostar o conteúdo de vocês, tá bom? E quando você quiser fazer um compartilhamento direto, fica à vontade lá na página do Facebook, tá liberado o seu acesso lá, tá bom? Pessoal que é nossos entrevistados, pessoal que são os nossos parceiros, sempre tem um espaço muito grande dentro do nosso coração e dentro dos nossos trabalhos, tá bom? Muito obrigado pela presença, obrigado pelo compartilhamento de informações, obrigado pelas meninas e pelo pessoal que nos acompanhou hoje aqui nessa transmissão. Bombamos a live hoje, deu um número altíssimo ao vivo aí, do começo ao fim. Obrigado pela credibilidade, né, que vocês vêm dando ao nosso trabalho. E eu queria convidar vocês, né, a continuar nos acompanhando. Amanhã, quarta-feira, como eu disse na metade, a gente tem reunião online de partilha às 21 horas. É gratuito, não tem custo nenhum, tá bom? Pode ficar à vontade. Entra lá, é pela plataforma do Zoom. Se não quiser nem ligar a câmera, não precisa. Se quiser ficar só de ouvinte, também pode. Não precisa partilhar se não quiser. Mas se quiser, você vai ter o seu tempinho para poder compartilhar conosco. A gente faz uma leitura também da meditação diária lá e uma reflexão breve aí sobre esse tema. Então, fica à vontade. Você que é recuperando da saúde mental, seja por transtorno por uso de substância, outras características, né, de outros transtornos, fica à vontade, familiar, codependente, profissional da área da saúde mental e também voluntário, curioso, que queira conhecer um pouco mais, fica à vontade, né, para ir participar com a gente. Nosso grupo é bem misto, viu, Grazi? Entra, graças a Deus, entra algumas mulheres junto com a gente lá. Vou entrar um dia. Aí eu vou chamar as meninas. Vamos combinar. Show de bola. Gente, é isso. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Nós somos o grupo Infinity Quality of Life. Esse é um programa Abstinência News, conversando sobre recuperação. Hoje nós tivemos o prazer de estar com a Grazi Santoro, mulher, mãe, recuperando e também hoje atual presidente da Associação Alcoolismo Feminino. Sejam sempre bem-vindos, um abraço, excelente semana a todos e lembre-se, na Copa não beba, assista aos jogos. Um abraço, gente. Tchau. Beijo.